Boa noite a todos. Boa noite. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos envolva, nos acolha, para que a gente possa, cada um daqui dos presentes, estar de coração aberto, de mente aberta, para assimilar, não o que eu vou falar, porque o que eu vou falar é irrelevante, mas esse amor que nos envolve, essa força que vem de nosso Pai, que enviou Jesus para nos mostrar o caminho. Então, o objetivo de hoje é falar dessa nossa relação com Deus, nosso Criador. Como está essa nossa relação? A gente vê muitos religiosos tendo dificuldades em manter um contato com Deus. A Patrícia estava aqui há 2 semanas atrás falando que a dificuldade que ela tem, Assim, eu me ligo mais facilmente a Jesus, natural, ele é mais próximo, Jesus é bem menor do que Deus, Mas o mais legal, o mais importante é que a gente vai ter que desenvolver essa aproximação, esse nosso relacionamento com o nosso Pai. Não é uma graça, uma dádiva que nós recebemos porque somos merecedores, não. É uma conquista. Então que a gente possa, nessa noite, refletir sobre como tem sido essa nossa relação, esse nosso relacionamento com o nosso Criador. E eu acho que uma maneira eu pensei dessa forma, uma maneira bastante interessante de a gente começar a refletir sobre esse nosso relacionamento com o nosso Criador, com o nosso Pai, é pensar em como é o relacionamento das crianças com os seus pais. Porque esse relacionamento das crianças com os seus pais, eles são importantes na nossa criação, todos fomos crianças, mas eles nos mostram uma coisa bastante interessante. A criança nasce e a gente costuma dizer que o pai ama a criança desde quando ela nasceu. Não, esse amor vai se desenvolvendo, vai aumentando. Eu garanto, tem mãe que fala assim, mas eu já amava quando eu estava no meu ventre. Tá certo, eu não duvido disso. Mas esse amor só vai crescendo, só vai aumentando. E por que vai aumentando? Convivência, relacionamento. Então é importante a gente analisar esse relacionamento. E aí a gente vê que as crianças, elas desenvolvem uma relação com seus pais de confiança. E o dos pais é de amor. Mas das crianças é de confiança. Vocês já perceberam que uma criança, por exemplo, ela briga na rua, Fala assim, vou contar para meu pai, vou contar para minha mãe. Se eu não parar, eu vou chamar minha mãe, eu vou chamar meu pai. A criança, por exemplo, ela quer um brinquedo, ela fala assim, vou pedir para meu pai comprar. Ela não sabe se o pai pode comprar, se não pode, se tem condições. Ela acha que o pai pode. A criança é assim, a criança confia nos pais, tanto pai quanto mãe. Então, ela desenvolve essa confiança irrestrita e acha que os pais podem tudo. Certo? Você pega uma criança, por exemplo, até que essa imagem, meus filhos faziam isso quando era pequeno, me faz tocar no céu, certo? Sabe assim, eu não vou alcançar o céu, mas para eles isso é possível, Eles confiam nos seus pais. E nos primórdios da humanidade, esse nosso relacionamento com o nosso Criador também era assim. A gente achava que Deus podia tudo, O meu Deus, se eu for ter uma batalha com o Deus do galáxia, do meu vizinho, o meu Deus vai matar ele. Por quê? O meu Deus pode tudo. E foi esse tipo de relacionamento que nós fomos desenvolver como humanidade, Acreditando que Deus me ajudaria nas batalhas, certo? Até hoje tem gente que faz promessa para jogar bem, eu ganhar um jogo, Deus vai me ajudar, mas Deus não é pai do seu adversário, do outro time lá. Mas é assim, a gente ainda tem uma dificuldade em colocar Deus como nosso Pai,
Mas não só o meu pai, é o meu pai, é o pai de qualquer um daqui. Então, se ele é meu pai, todos confiamos nele, mas ele também ajuda a todos nós, né? Então a gente desenvolveu uma relação com Deus, né? Ela é tanto curiosa quanto estranha, por causa disso, porque a gente no início achava que Deus podia tudo para mim. O meu Deus faz as coisas para mim, o seu Deus não sei, né? Então veja, mas Deus, né? Olhando Deus como uma entidade acima de todos nós, né? Ele é nosso pai e é nossa mãe, né? Ele é mãe porque ele nos criou, né? Nos gerou, e ele é pai porque ele nos mantém. Então, nessa realidade cósmica, nós podemos dizer assim, do nosso Criador, ele é tanto pai quanto mãe. Então a gente começa a entender que nós precisamos primeiro adquirir confiança nesse pai e mãe, né? Que nós já temos nos pais aqui, materiais, né? Pais da vida terrena. Então, e como se adquire essa confiança? Se relacionando. Não dá para achar que Deus sabe, assim, ele sabe tudo que eu preciso, mas eu sei o que eu preciso. Porque muitas vezes a gente perde algumas coisas que não são úteis, mas nós queremos, porque nós achamos que são úteis para nós, mas elas não são. Então, se nós não recebemos, Deus não me ouviu. Se acontece uma desgraça na minha família, onde estava Deus que permitiu que isso acontecesse? A gente já condena o nosso Criador. Então, gente, apesar de todas essas dificuldades, a gente está começando a compreender, né, que Deus, o Espiritismo nos trouxe essa ideia, né, de que Deus é essa inteligência suprema, é o nosso Criador incriado, nosso Criador não criado. Deus não é um ser material, ele é um ser imaterial, incorpóreo. Ou seja, Deus não é como nós, ele está acima de tudo isso, né? Então, ele é, isso todos nós sabemos, não só os espíritas, né? Mas todos os cristãos, a gente vê Deus como a providência e a previdência. Providência, porque provê todas as nossas necessidades, materiais principalmente, porque a gente pensa muito nisso. Eu preciso de saúde, é uma necessidade material, saúde, né? A gente procura um médico quando as coisas não vão muito bem, né? Mas a gente precisa começar a procurar os médicos. Por exemplo, se eu estou com a vista ruim, eu procuro um oftalmo. Mas quando eu não estou enxergando a realidade, não é um médico, um oftalmologista que vai consertar. Eu preciso melhorar esse meu entendimento. Se eu não estou ouvindo direito, eu vou atrás do otorrino. Mas, se eu não estou ouvindo o que a vida está me mostrando, e tentando me indicar, não é um otorrino que vai dar jeito, né? Aí a coisa não. Então, Deus provê todas as nossas necessidades materiais. Mas agora a gente já está começando a entender que nós também temos necessidades espirituais. Nós não temos só necessidades materiais. Nós precisamos sim da saúde, de um trabalho, nós precisamos de um monte de coisas materiais. Certo? Mas nós temos necessidades espirituais, que agora a gente está começando a entender, né? Somos seres espirituais, ó. Então, temos necessidade, além das materiais, que eu não estou negando. Se estamos encarnados, se eu tiver saúde, eu sou mais produtivo. Se eu tiver um desenvolvimento melhor da minha inteligência, eu sou mais produtivo, mais útil à sociedade, né? Mas eu também carrego dentro de mim essas necessidades espirituais, né? Então Deus vai suprir todas as nossas necessidades materiais, né? E aí, eu acho que aí que é o interessante. Quando eu preciso de comida, né?
ou eu preciso de alguma coisa material, ao invés de eu pedir, me dá isso, eu já aprendi que eu tenho que me dar forças, me dar condições de ser útil, de trabalhar para ter essa possibilidade de adquirir lá a comida que eu preciso. Né? Se eu preciso fazer uma cirurgia, que eu possa descobrir condições de ter capacidade financeira para pagar a minha cirurgia. Então isso é claro. Então Deus provê as nossas necessidades materiais, mas não do jeito que a gente queria antigamente, dando tudo. Eu preciso de um sapato. Pum, apareceu o sapato. Eu preciso... Não é bem assim. Ele nos dá condições, intelecto, morais e também assim, condições de vontade de fazer as coisas, né? Bom ânimo para ser útil. Mas em nível espiritual, esse pedir, né? Ele não funciona muito bem. Resolve meus problemas para mim. Eu queria acordar amanhã e não ter mais problema nenhum, né? Isso não acontece. Deus, ele nos indica direções, rumos. Se eu estou sofrendo, tristeza, estou muito triste, né? Eu faço uma prece, Deus não vai mandar um palhaço que eu vou ficar dando risada a partir daí, né? Ele não vai solucionar um problema, não, mas ele vai me mostrar, vai por aqui, Mas tem um problema sério, gente, certo? A gente está caminhando, mas a humanidade caminha muito vagarosamente. Nós estamos nos aproximando de entender o nosso Pai como sendo essa inteligência suprema. Nós já estamos entendendo isso, né? Nós já estamos percebendo que Deus, né? Isso até antes da doutrina espírita, que Deus é mais do que aquele todo-poderoso que ficava nervoso, que ficava irado, que se vingava daqueles que não o seguiam, que não o obedeciam, né? Que derrotava os meus inimigos. Não, a gente já percebeu. A doutrina espírita vem mostrar um Deus diferente, o Deus de Jesus. Jesus falou, ele falava assim, meu pai, meu papai, né? Meu papai. É mais ou menos assim, a tradução o pessoal fala, o pessoal que entende o hebraico e o grego, porque os evangelhos estão todos em grego, né? Então ele não fala pai, ele fala papai. Você consegue perceber que pai é menos próximo que papai. Papai é bem assim aconchegante, né? Papai é uma intimidade. Papai, sabe? Quando o nosso filho são pequenos, o papai está aqui. Quando ele você viu? O pai está aqui, ó. Certo? A gente já muda. Então, por quê? Porque se distanciou um pouquinho. Mas quando é bebezinho, né? Então, vejam que a doutrina espírita trouxe para nós esse Deus imaterial, incorpóreo, como eu já disse, né? Mas um Deus amoroso, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais, que vão da origem, né? Por isso que eu falo aqui, eu fiz aqui um paralelo com o Evangelho com o Espiritismo. Porque da terceira parte do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, saiu o Evangelho, que é uma expansão daqueles capítulos do Livro dos Espíritos, né? Então, lá no Evangelho, certo? Nós temos alguns capítulos que nós vamos mostrar aqui depois, que vão tratar dessa nossa relação com Deus. Mas eu fiz uma pergunta, né? Eu pensei comigo. Deus criou leis. Mas nós estamos acostumados que, não só no Brasil, no mundo todo, a pessoa, depois de um certo grau de poder, ela se acha no direito de não obedecer leis. Vocês já perceberam isso aí? O cara vai indo, ele obedece. Mas quando ele chega num patamar de poder, ele se acha no direito de não obedecer às leis que ele obedecia antes.
Nós vemos, por exemplo, na política, né? Depois de um certo ponto, eu acho que eu posso estar acima das leis, né? Mas Deus não, né? Deus não fez isso. Ele é todo-poderoso, Ele é a inteligência suprema, mas Ele se submete às suas próprias leis. É uma pergunta, pensa bem, gente. Nós aqui, ó, a gente vem aqui, ó, quando no comecinho a gente vem no centro, entra, fica quietinho. Depois de um tempo, você, eu posso falar aqui na frente. Você vai se achando, você vai crescendo, né? Então, chega uma hora que assim, mas a pessoa não pode entrar. Não, qualquer pessoa não, mas eu posso. A gente vai se achando, então Deus não. Deus, Ele criou leis e Ele se submete a todas elas, né? E vocês sabem por que isso? A resposta está aqui embaixo, ó. Que Ele não é só a inteligência suprema, todo-poderoso, mas Ele é também o amor infinito. É diferente. Quem ama, respeita. Quem ama, suporta. Quem ama, aguarda, espera, tem paciência. Foi isso que a gente aprendeu com Paulo, né? Uma coisa que, quando a gente fala em leis, né, fica uma ideia de que se eu não obedeço, eu sofro, né? Aqui, leis do mundo. Se eu não cumprir as leis, eu vou ser penalizado. Depende, multa, prisão, seja o que for. Então, eu tenho que obedecer algumas leis, eu estou submetido a elas. Mas as leis de Deus, elas não foram feitas para nos oprimir, para nos castrar, para nos impedir de sermos felizes, né? Eu pus aqui massacrar, né? Elas foram feitas porque Deus é o amor, como eu disse, né? E esse amor, como nos ensinou Paulo, o amor de verdade mesmo, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, né? Isso é o amor. O amor de Deus, nós não conseguimos ainda entender, nós não conseguimos ainda discernir o que é ser amado incondicionalmente por aquele que nos criou. Ele é tão grande, Ele é tão superior a nós, mas Ele respeita cada atitude nossa, as mais absurdas, Ele respeita, porque Ele sabe esperar, Ele é paciente, Ele sabe que através dos erros que eu estou cometendo constantemente, eu vou aprender a não errar mais. Ele sabe que a minha atitude hoje de arrogância, a minha atitude de intemperança, seja lá qual for, Ele sabe que mais adiante, pela lei de causa e efeito, lei divina, né? Ele sabe que eu vou perceber que essa minha intolerância, por exemplo, não me leva a nada. Ela me traz mais prejuízos do que benefícios. E eu vou me modificando. Então, Ele sabe esperar. O amor é disciplinado. O amor, ele não é uma coisa assim, ó, vai, se não fizer agora, não quero mais. Não, Ele espera. E a gente ainda não conseguiu entender muito bem isso, porque a gente vê, por exemplo, uma pessoa cometendo uma atrocidade, ele fala assim, como Deus permite uma coisa dessa? Nós já vimos isso, certo? Eu nunca esqueço de uma declaração do Papa Bento XVI. Ele visitou um dos campos de concentração na Alemanha, era aniversário de não sei quantos anos do final da guerra. Ele falou, onde estava Deus que permitiu que isso acontecesse? É porque Deus não enxerga com os nossos olhos uma visão limitada. Ele enxerga em plenitude. Ele sabe que aqueles mesmos que cometeram aquelas atrocidades iriam sofrer as consequências no futuro dessas mesmas atrocidades, iriam se arrepender, iriam chorar por aquilo e falar assim, eu não quero fazer mais isso. Mas eles iam escorregar e cometer outras atrocidades, talvez menores, mas iam cometer. Eles iam se arrepender. Isso vai demorar séculos, vai. Mas Ele é paciente. Ele não tem pressa. Ele sabe aguardar.
Sabe por quê? Se vocês olharem para a terra, dá uma olhadinha, olha para o céu, uma noite estrelada, tudo isso, certo? Tudo que você vê, né? E o que você não vê, né? É habitado por outros espíritos. E você acha que isso aqui, esse pontinho que é a terra, seriam os mais inteligentes, os mais sábios, os mais evoluídos? Está longe disso, né? Está longe disso. Você vê a humanidade cometendo cada tipo de atrocidade, não dá para acreditar que nós somos muito evoluídos, vamos pensar, né? Às vezes você vê um animal lambendo o outro que está com... e chega um chuta. Como eu sou mais evoluído que aquele que está lambendo, o outro animal está lambendo? Então, a gente ainda escorrega muito. É lógico que nós somos melhores que os animais, eu estou dizendo que somos iguais, né? Mas a gente ainda escorrega muito. Então, quando a gente começar a compreender, não é compreender Deus, hein? Compreender o amor que Ele dedica a nós, a gente vai começar a dar passos mais decididos, né? Na direção correta. Como eu tinha dito, né? Terceira parte do livro dos Espíritos, né? Leis morais, né? E lá no livro dos Espíritos, certo? A gente pode, assim, dividir essas leis morais em leis, por exemplo, que dizem respeito a essa nossa relação com Deus, que é o objetivo da nossa conversa hoje aqui, né? A gente pode ver uma outra parte que diz respeito à nossa relação com a gente mesmo. E aí uma terceira parte, que é a nossa relação com os outros filhos de Deus. E aí você faz uma conexão. Quando perguntaram a Jesus, né? Qual é o maior mandamento? Aí estão as três, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas. Primeira. E ao próximo, a terceira, né? Como a você mesmo, né? Amar a Deus, ao próximo como a si mesmo. Então, nós precisamos gostar de nós para poder gostar dos outros, para poder gostar de Deus, vamos dizer assim. Então, essas três, uma divisão, né? Elas nos mostram que o livro dos Espíritos tratou de tudo o que nós necessitamos. Quem quiser ler a terceira parte das leis morais, você vai falar assim, ó, aqui tem tudo que eu preciso. Fazer é mais difícil, certo? Mas entender o que está escrito não tem segredo, dá para entender, né? Mas como hoje o objetivo aqui é tratar da nossa relação com Deus, eu vou pegar duas dessas leis morais. Duas, né? A primeira, que é a lei divina ou natural, o capítulo 1 do livro das leis morais, né? do livro dos Espíritos, e o capítulo 2, a lei de adoração. Tá bom? Lá no Evangelho, o Kardec desenvolveu essas duas leis. Se você depois quiser comprovar, vai dar uma olhadinha que vai dar certo, né? Ó, não vim destruir a lei. Capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? Foi o que Jesus falou, né? Ó, eu não vim destruir o que Moisés trouxe para vocês, que é a vontade de Deus. Não vim. Meu reino não é deste mundo. Jesus está falando, ó, o reino de Deus é outra coisa, não é um reino material, né? Reino divino. Há muitas moradas na casa do meu Pai, é o capítulo 3. Então Jesus está falando, ó, o universo é imenso, gente. Não pensa que é só isso aqui, certo? A casa do meu Pai tem muitas moradas, tem vários mundos. No capítulo 16, ele vai falar assim, ó, não se pode servir a Deus e a Mamon. Deus, espírito, Mamon, matéria. Tem uma passagem do Evangelho onde Jesus, está escrito assim, no Evangelho de João, como o Lucas também tem, houvera calado os saduceus, aí os fariseus perguntaram para ele, né? Saduceus eram judeus, certo? Acreditavam em Deus, mas eram materialistas, não acreditavam na sobrevivência da alma, né? Então vê, os saduceus eram os materialistas, os fariseus eram os orgulhosos. É o grande problema da humanidade. Por isso que quando você for ler o Evangelho, em qualquer
vertente religiosa, né? Saduceu é entender como materialista. Fariseu, orgulhoso e egoísta. Nunca pensa no fariseu como aquela pessoa. Não, em termos de ensinamento evangélico, fariseu é orgulhoso. Então, no capítulo 19, a fé que transporta a montanha, ou seja, fé é confiança, né? Quando você vai lá no cartório, o tabelião põe, dou fé, você assinou ele por dou fé. Então, pode confiar, a assinatura é do... Então, fé é confiança. Então, confiança em quem? No nosso Pai. Pedi e obtereis as preces, né? Capítulo 27 e capítulo 28, uma coletânea de preces. Então, no Evangelho, essa conversa nossa está aqui, tá bom? Mas vamos lá, voltando para o nosso arroz com feijão aqui, né? As leis que dizem respeito então à nossa relação com Deus, lá no livro dos Espíritos. A primeira, a lei divina ou natural. Gente, para a gente entender Deus, nós precisamos olhar para a natureza. Por isso que é lei divina ou natural. Olha para a natureza. Veja o rio. Um rio. O rio, ele vem passando e onde ele passa, ele vai deixando a produtividade, né? A agricultura precisa da água do rio, né? Então o rio, ele mostra uma dedicação, assim, uma humildade, porque ele vai passando e vai servindo, e vai embora. Não fica esperando o retorno, a cobrança, o agradecimento. Ele passa, serve a população nas suas margens e vai embora. Então, a semente, pensa na semente. A semente, uma semente de laranja, vocês já pensaram quantas laranjas elas nos dão? Uma semente. Não é um pé, é uma semente. Uma semente gera um pé que gera milhões de laranjas, né? Então, vocês conseguem, a multiplicação. Uma coisa importante, gerando muitos e muitos benefícios. As estações do ano são ciclos, não são? A gente vê a lua interfere. A lua interfere no nascimento dos bebês, a lua interfere nas marés. Gente, a lua, vocês perceberam que o ciclo menstrual tem 28 dias. Uma mulher, assim, reguladinha, vamos dizer. A lua, como são as fases da lua? Dão quanto? São 28 dias. Não tem nada de como é que fala assim, estou acostumbrando, trazendo. Não, tudo na natureza tem objetivo. Emmanuel fala assim, Deus não expressaria propósitos a esmo. Ou seja, nada que Deus criou é inútil, é bobeira. Se vocês forem ver uma margarida, um girassol, a flor do girassol, certo? Existe uma equação matemática que traça aquela disposição. A física, por exemplo, ela consegue prever através de equações matemáticas os eclipses. Então vejam, nada. Então quem pensa que, por exemplo, química não é divino, mas falar de Deus é algo divino, é moral, não. Tudo é divino. Certo? A química, a física, tudo é lei divina. Por isso que a lei divina ou natural é uma coisa só. Emmanuel fala numa das mensagens dele de que um dia tanto o altar como a bancada da oficina, a mesa do escritório e a bancada do computador, do laboratório serão os nossos altares. Porque onde a gente estiver, nós vamos estar trabalhando em nome de Deus. Está longe, mas nós vamos chegar lá. Mas veja, então eu peguei aqui no livro dos Espíritos, né, que todas as leis, os Espíritos falam, né, todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o autor de tudo. Enquanto o sábio estuda as leis da matéria, né, a física, a química, né, a matemática, o homem de bem, não quer dizer que o sábio não seja homem de bem, por favor, certo? O homem de bem estuda e pratica as leis da alma, as leis espirituais,
né, as leis morais. E como consequência dessa lei natural ou divina, nós temos o que? A lei de adoração. Então, o que nós devemos fazer para um ser que criou tudo em nosso benefício? Devemos adorá-lo. E essa adoração não é ficar de joelhos num banco de igreja ou chegar no centro espírita toda semana, vir aqui tomar passe e tal. Não. Adorar a Deus, gente, é uma coisa bonita, é uma coisa que você faz no banheiro, debaixo da cama, se quiser, certo? Deitado, de pé, de joelhos, você faz como você quiser. A lei de adoração, ela atua na nossa mente, no nosso psiquismo, né? Sabe por quê? Jesus disse isso, né? Você se torna aquilo que você adora. Ele disse isso quando ele disse, ó, onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ou seja, onde você coloca importância, atenção, aquilo se torna grandioso para você. Então, uma mãe, quando está grávida, por exemplo, ela pode ter um monte de distrações, mas a preocupação central dela qual que é? A barriga dela. Então, tudo que você adora, né? E se você adora a Deus, então você se torna divino, né? Se a gente começar a adorar a Deus, mas não é fazendo oferendas, não é isso que a gente está dizendo, né? Se a gente começar a adorar a Deus, a gente vai começar a retratar os atributos da divindade. Quais são os atributos da divindade? Deus é todo poderoso, todo amor, todo justiça, todo bondade, misericordioso, justo. Então, quando você começar a entender que essa inteligência que nos envolve, que nos criou e porque nos ama, certo? Quando você começar a adorar essa inteligência e não mais agora achar que porque você é católico você tem que ir na igreja, ou que você é espírita, você vem no centro aqui e toma. Não, quando você tiver no seu psiquismo esse entendimento, certo? Você vai começar a refletir Deus nos seus atos, nas suas palavras. É bastante interessante isso. Então, os Espíritos falam isso também, ó. Orar a Deus é pensar nele, é se aproximar dele, é se pôr em comunicação com ele. Mas como é difícil, né? Vocês já pensaram isso? Pô, é fácil, né? Orar a Deus é pensar nele. Eu penso, mas não muda nada. Sabe por que não muda nada? Porque tem uma coisa interessante, sabe assim? Deus não fala. Vocês já perceberam que Deus não fala? Sabe por que ele não fala? Porque ele é imaterial. Porque ele é incorporável, ele não tem garganta. Então Deus não pode falar. Se você estiver ouvindo alguma coisa, não pensa que é de Deus, é espírito. Certo? Se você tem mediunidade, você vai ouvir. Mas não é de Deus. Pode ser o espírito mais evoluído do mundo. Mas não é de Deus, é espírito. Porque Deus não fala, né? Deus indica rumos, como a gente tinha falado, né? Nós precisamos começar então a sentir Deus. Ele pode ser sentido, ele não pode ser ouvido, ele não pode ser visto, porque ele é imaterial. Já entendemos isso? Então, como eu faço para sentir Deus? Porque esse é o objetivo aqui. Como está a nossa relação com Deus e como nós podemos melhorar a nossa relação com Deus, né? Porque nós precisamos sentir a presença de Deus na nossa vida. Você pode, sim, racionalmente olhar, falar, puxa vida, eu estou com saúde, Deus está me ajudando. Olha, mas eu olho para a natureza, olha que coisa bonita que ele criou. Eu pode ser dessa maneira, pode, mas tem hora que eu quero uma coisa mais íntima, né? O problema está aqui, ó, eu não sei, eu não consigo falar para o Marcelo o que eu estou sentindo. Eu não consigo falar para a Renata, para ninguém eu consigo falar o que eu estou sentindo. Aí eu posso conversar com Deus, só que ele não vai me responder. Ele não vai falar nada para mim. Ele vai fazer com que eu perceba as coisas. Só que como eu percebo? Quer ver uma coisa? A gente está falando de sentir, né? Vocês acham que precisa falar. Mas aí, ó, vou dar um exemplo. Seu filho vai para a escola. Ele volta de cabeça baixa. Ele precisa falar alguma coisa para você saber que aconteceu alguma coisa na escola? Casalzinho de namorado, né? Começou, estão se conhecendo. Você olha assim,
está com problema? Está brava comigo? Ou está brava comigo? Né? Precisa se falar, a gente começa a perceber coisas com os olhos. Então, nem sempre falar é fundamental. Nem sempre. A gente percebe coisas. Quanto mais você conhece alguém, quanto mais você se relaciona com aquela pessoa, fala assim, o que aconteceu? Não está bem hoje? Não precisa de ela vir chorando na sua frente para que você pensar nisso. Você percebe no rosto, certo? Uma face mais assim, mais cabeça baixa, ou então uma situação, a pessoa está deprimida, então você olha para ela, o olhar dela não é aquele olhar que emite uma luz, ela está com a cabeça baixa. É assim, então a gente não precisa ouvir a voz de alguém para saber o que ele está sentindo. Nem sempre, lógico, né? Então, Deus precisa ser sentido. Mas você pode acreditar. Acredita, Ele não está longe de você. Ele está junto de você o tempo todo. Mas Ele está junto de mim, da Gabriela, da Raquel, do pessoal lá do João, lá da outro. Tá. Sabe por quê? Porque Ele não é material. Então, começa a entender Deus como algo muito além dessa nossa capacidade de compreensão. Vai muito além disso, né? Então, Ele vai estar sempre com a gente. Eu tinha dito aqui já, né, que as pessoas, tem gente, muitas pessoas que são religiosas, mas que não têm esse bom relacionamento com Deus. Não tem essa comunhão com Deus. Por quê? Porque eles acham que ainda, e eu respeito, isso não é em outra religião, porque lá tem gente com muito mais capacidade de percepção, sentir Deus, do que eu, que estou aqui no centro espírita. Então não tem a ver com religião, tá? Por favor. Tem gente que talvez não seja nem cristã e tem essa percepção, esse sentimento de, ó, Deus supre as minhas necessidades. Mas nós estamos numa casa espírita. Então vamos pensar como espírita que somos, né? E Deus está atuando, né, na minha vida o tempo todo. Agora, eu preciso adquirir essa capacidade de, sem ouvir a voz dele, porque não vai dar para ouvir, certo? Perceber o que ele quer para mim. Eu consigo fazer isso. Jesus já falou para a gente, né? Quando você quiser orar, o que você faz? Vai lá, numa situação de reclusão, fica quietinho, né? Ó, entra no teu aposento, mas não era no quarto que estava falando, não, viu? Tem algumas traduções falando no seu quarto, mas não é um quarto da sua casa, certo? Entra na sua intimidade. Deus está em você, Ele está com você, né? Então entra no teu aposento e fecha a tua porta, ou seja, esquece um pouco do mundo lá de fora. Ora a teu Pai que está em secreto, ou seja, ninguém vê, né? Ninguém vê, certo? E teu Pai que vê o que você está sentindo, o que você está pensando, né? Seu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. A nossa relação, ela nos dá condições de receber o auxílio que nós estamos necessitando agora. O auxílio seja material, seja moral, seja psicológico. Eu preciso me reanimar, preciso me fortalecer. Então, Deus, a ação dele vai ser manifestada na tua vida, certo? Você vai perceber isso. Então, você não vai ouvir o que ele falou, mas ele vai se manifestar. Foi isso que Jesus disse. Ele disse isso porque ele disse também, nós estamos nele assim como ele está em nós. E é duro para a gente entender isso. É duro porque a gente ainda pensa, mas Deus, aquele velho de barba, a gente pensa, mas como é que ele está aqui e está lá na China? Né? Como é que ele está aqui, mas ele está também em Marte, em Júpiter, em outra galáxia? Como é que faz isso? Gente, a gente precisa abrir a nossa mente. Né? Abrir a nossa mente. Deus não é um ser material. Então ele está em todo lugar. Certo? Aí vai ter aquele que vai falar que é uma energia, dá o nome que vocês quiserem. Eu não me preocupo com isso. Né? Eu estou mais focada no que Jesus me ensinou. Pai, só isso. Né? Então, como a gente pode fazer para ter esse melhor relacionamento, essa intimidade maior com Deus? Né? Aqui, 2000 anos atrás, o apóstolo
um dos apóstolos de Jesus, escreveu uma cartinha, uma epístola, né? E ele falou, simples, difícil de fazer, mas simples. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Ou seja, se aproxima dele que ele vai ficar com você. Como? Limpai as mãos, purificai o coração. Então, existe uma condição para que a gente cada vez mais se aproxime e perceba a presença divina na nossa vida. As mãos são um símbolo da ação, né, do trabalho. Então, mãos pôs a mão na massa, está trabalhando, está agindo, ação, né? Limpa as tuas mãos, ou seja, age no bem, age fazendo o que o outro precisa, o que você acha que é certo, né? Limpar as mãos é nesse sentido. Purifica o coração. Sente. A gente deixa de ser tão crítico, olha o outro, vê que está errado, mas não lasca o pau, né? Como a gente faz sempre. A gente aceita. Vamos limpar as mãos e purificar o coração. Porque aí eu começo a ficar mais sensível, eu começo a ficar mais perceptivo e mais receptivo a essa ação superior. Então, é dessa forma que nós vamos nos aproximar de Deus, fazendo bem, pensando bem, sentindo bem, amando, servindo, respeitando. Não tem outro caminho, não tem, tá bom? Jesus, lá no Evangelho de João, ele fala assim para a mulher samaritana. Os samaritanos adoravam a Deus único, eles acreditavam num monte, e os outros judeus em Jerusalém. Então ele fala para a mulher, um dia, né, a hora vem, João capítulo 4, versículo 21. Crê que hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. No versículo 23, pula só um, ele vai falar assim, 23 e 24, mas a hora vem, e agora é, então já chegou a hora, não fica esperando não, já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Adorar ao Pai em espírito, Deus não é matéria, é espírito, né? E verdade, ou seja, sem firula, sem acreditar em magia, em preconceito, ou que eu prevaleça, a minha vontade prevaleça sobre a do meu irmão, né? Em espírito de verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem, quem o adora em espírito de verdade. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito de verdade. Então pensa nisso. Jesus já falou isso 2000 anos atrás, nós estamos aqui enrolando ainda, nós estamos patinando, mas já está falado. O problema é que a gente fica apegado à letra, às palavras, né, que são importantes, com certeza, mas nós precisamos perceber o espírito, o objetivo com que aquilo foi escrito, né? E para terminar, eu deixei aqui uma mensagem do Emmanuel, só para a gente pensar, né? O Emmanuel tem ele comentando a frase, né, do Pai Nosso, da oração, né? Para Jesus, a existência de Deus não oferece motivo para contendas e altercações. Você não tem que ficar discutindo, né, nem se alterando, se enervando, porque o outro acredita diferente de você. Não é para isso. Jesus não indaga em torno da natureza de Deus, se ele é homem ou mulher, se ele é grande, se ele é pequeno, se ele é um ser material ou não, né? Não pergunta onde mora, ele fala, Pai que está nos céus, universo, né? Nele não vê a causa obscura e impessoal do universo. Chama-lhe simplesmente nosso Pai. Nos instantes de trabalho e de prece, de alegria e de sofrimento de Jesus, né? Jesus se dirige ao Supremo Senhor na posição de filho, que ama o Pai e confia, amoroso e confiante. Então, veja a importância da nossa confiança, entregar nas mãos de Deus a nossa vida, né? O mestre padroniza. O Livro dos Espíritos fala assim,
Jesus é o modelo e o guia. O que é um modelo? Modelo é aquilo que você olha e copia, não é? É um padrão. Não é um padrão? Então, Jesus é um padrão. Né? O mestre padroniza para nós a atitude que nos cabe perante Deus. Nem pesquisa indébita, nem inquirição precipitada, nem exigência descabida, nem definição desrespeitosa. Então, essa história de ficar discutindo como você acredita em Deus, não perde tempo com isso, tá bom? Quando você for orar, né, Jesus diz: procura a câmara secreta da consciência e te confia a Deus, como nosso Pai Celestial, nosso Pai inigualável. Seja sincero e fiel. Ser sincero e ser fiel é aquele que confia, né? Eu sou fiel, ó. É isso que ele falou para fazer, eu estou fazendo isso, né? Mas seja sincero, não fica se enganando. Ah, porque eu mereço. Eu não acho que o Marcelo merece, mas eu mereço. Seja sincero, certo? Você acha que você está passando, pelo que você está passando, uma dificuldade, você não merecia isso? Ou será que eu, espírita, entendo que se eu não errei nessa encarnação para sofrer o que estou sofrendo, devo ter feito porcaria lá para trás, mas eu preciso passar por isso. Então, na condição de filhos necessitados, a Ele nos rendamos, ou seja, se entrega, né, lealmente. Não pergunte se Deus é um foco gerador de mundos, criou todo o universo, né? Ou se é uma força irradiando vidas, criou todos nós, espíritos imortais. Nós não somos eternos, porque nós fomos criados um dia. Só Deus é eterno. Mas nós fomos criados, então nós não somos eternos, mas somos imortais. Porque nós não vamos sumir nunca mais. Vou ter que te aguentar, então. Não possuímos ainda a inteligência, a capacidade suscetível de refletir a grandeza. Então, por mais que a gente ame a Deus, por mais que a gente adore a Deus, nós vamos melhorar, refletir cada vez mais, mas não vai ser essa, não é o que Ele pode, né? Então não somos capazes, suscetíveis de refletir a grandeza, mas trazemos o coração capaz de sentir o amor. Olha aí, ó. Eu acho que o resumo de tudo que nós falamos até aqui, nós precisamos sentir mais a Deus, abrir a nossa mente, mas principalmente abrir o nosso coração, para sentir esse amor que nos envolve, que nos guia, que cuida de cada um de nós, né? Procuremos assim nosso Pai, acima de tudo, e Deus, nosso Pai, vai nos escutar, porque Ele ouve. Ele não tem ouvido, mas Ele ouve, né? Ele não tem boca, Ele não fala, mas Ele se faz presente. Então que a gente possa, e que eu possa ter contribuído para que cada um que aqui está, e tem os desencarnados, que também tem essa necessidade, de confiar mais na presença divina nas nossas vidas. Deus está agindo intensamente, certo? E constantemente para que a gente tenha sucesso. Mas nem sempre o que nós achamos que é sucesso é se dar bem na vida, é ganhar bem, é ter um bom emprego. Nem sempre é isso. Às vezes o sucesso é passar por provações difíceis, por expiações dolorosas e não se revoltar. Aceitar cada situação difícil como uma oportunidade de demonstrar o quanto nós já melhoramos, o quanto nós estamos aprendendo com esse Pai que nos enviou Jesus para ser o nosso guia. É isso aí. Valeu.